Senhor Leonardo. Sou eu. Seguinte, você sabe a história do Titanic? Eu vi o filme algumas vezes, mas faz anos. Sabe por que ele afundou? Ele bateu no iceberg. Porque ele estava em alta velocidade numa área de icebergs. E daí não deu para desviar. Ele era o navio mais seguro do mundo, mais moderno do mundo, primeira viagem, só que ele acabou indo com muita velocidade e aí não deu tempo de desviar. E parece que isso está acontecendo na política brasileira. Como disse aqui o Edson, algumas pessoas miraram um iceberg e esqueceram do outro. O outro mirou o outro iceberg e esqueceu do outro. O que eu quero perguntar para você, o que tanto a esquerda quanto a direita, ou se você quiser falar mais a esquerda, quais são as prioridades agora que o Lula deveria ter ou a esquerda deveria ter para ter mais êxito no segundo turno? Interessante isso, Ricardo, porque no dia da votação, no dia 2, eu acompanhei lá junto no Hotel Jaraguá com toda a equipe de campanha do presidente Lula. Olha! Meu nome estava na lista lá. Tava na lista lá. A carteirada do L. Deu carteirada. Não, calma aí. Não, ele fez assim, ó. Meu nome estava na lista. Não, estava na lista. O que eu vou dizer... O problema é ter orgulho disso. Não, o que eu vou trazer é furo. Vamos lá. Eu vou trazer furo mesmo, o que eu ouvi de lá, tá? Não foi aqui, não. Inclusive, o Bolsonaro estava em primeiro, né, na apuração, porque estava primeiro passando pelo Centro-Oeste, pelo Sudeste, pelo Sul, e aí conforme foi subindo para Minas, Nordeste e Norte, deu aquela virada do Lula. E aí, nesse momento... Ficou uma hora sem ter voto, mas tudo bem. Não vem com esses questionamentos, que vocês elegeram um monte. Não vem com essas coisas de urna agora, não. E aí, algo que eu vi muito lá nesse sentido, e algo que eu discuto também com vários companheiros e vários colegas de partido de esquerda, de movimentos sociais, dentro da universidade, que é justamente esse voto neopentecostal, esse voto evangélico. Porque é muito curioso, né? A maior parte das pessoas, das mulheres pretas e pobres, são evangélicas. Isso é um dado muito curioso. E são mulheres que votam no Bolsonaro única e estritamente por questões morais. Então, e é algo que é uma questão muito forte. Que é uma questão muito forte para o nosso povo e é algo que eu sempre trouxe aqui. Eu sempre fui uma voz dissonante no campo da esquerda quando eu alertava a respeito disso. Essas pautas difusas, puramente identitárias, não trazem voto. Não trazem voto. E mais do que isso, elas afastam as pessoas. Então, do ponto de vista estratégico, o que eu avalio é que propostas, neste momento, não vai angariar muitos votos. Peraí, eu não entendi. Você falou assim... falando que tem que esconder o PT. Você acabou de dar do PT. Não, você falou assim, pautas exclusivamente identitárias não trazem voto. Não trazem voto e afastam as pessoas. Do ponto de vista eleitoral, fazer uma análise eleitoral. Quando fica falando, como você mesmo fala, a mulher eleitoral. Preta, periférica, pobre... isso não atrai voto. Mas você falou que isso atrai voto, porque são essas pessoas que Ricardo, falam da geladeira. Falar sobre essas questões econômicas e sociais traz voto. Agora, entrar na seara de aborto, entrar na seara de maconha, primeiro, que isso não é nem pauta do governo federal, isso é pauta do Congresso Nacional. Ontem, inclusive, o Geraldo Alckmin, vice na chapa do PT, já disse que ele é contra o aborto, que o Lula é contra o aborto, que isso é uma falácia. Mas tem vídeo. E uma série... Não, isso é uma falácia. Ele ficou 8 anos como presidente e não mudou uma única lei, tá? Até porque não é tarefa do governo, isso é tarefa do Congresso Nacional. Mas é ele que sanciona o veto no final. Isso é tarefa do Congresso Nacional. O Lula nunca mudou absolutamente nada nesse sentido e nem estimulou os seus parlamentares, a sua base, a fazê-lo. Mas na campanha agora ele falou que sim. Vamos ter que ver essa questão do aborto para legalizar. Não, o aborto é uma questão de saúde pública, né? Agora, depende. O aborto é uma questão de saúde pública. No sentido de violência, sim. No sentido de você escolher quem vai viver e vai morrer por simplesmente eu querer, é outra história. Aí é eugenia. Aí é uma seara aí é eugenia, é outra história. Aí é uma seara muito científica, médica. Não é muito simples. Não, Ricardo. Cara, é muito simples. A mulher que sofre o aborto, o estupro, já tem lei para isso. Sim. A mulher que está sofrendo vida, correndo risco de vida, já tem lei para isso. O problema, o Lula foi bem claro, ele diz assim, porque a mulher pobre vai catar a coisa ali e ficar embaixo. É mais uma coisa que rica vai para Europa. Pessoal. Ou seja, mais uma ofensa. Poxa, está dizendo que na periferia ninguém quer matar bebês. Na periferia, quando você faz besteira, você assume.
Quando você faz um filho antes da hora, você assume. Na periferia, o aborto nem é... Negão, vamos trazer peraí, Negão. Eu acho que não é a periferia. Pessoas de bem não se fazem troca isso. nem ideia. Independente se é porque ele vende que é ou periferia. se é pobre. O argumento do pessoal a favor de aborto é porque é o seguinte, a mulher preta e pobre da periferia tá fazendo aborto na garagem. Tá fazendo aborto na garagem. Não, é exatamente o contrário. Quando a gente faz a besteira, quando a gente faz o filho antes da hora, a gente cria. E quando a gente não cria, a família ajuda a criar. Vou dar um exemplo. Aquele pai que deu linha, que não quer assumir a criança, eu te garanto que às vezes até a família dele ajuda. Agora, ninguém chega às vezes até numa menor, ou então numa mais velha, ninguém chega e diz assim, e aí, o que você acha de abortar? Eu conheço alguém que aborta. Não, isso é coisa de playboy. Isso é coisa que aqui a Dondoca não tá afim de ir lá para outros países que tá flexibilizado. Aí ela quer fazer isso aqui no Brasil. Mas esquece, esse papo de vender que isso é coisa de periferia, isso é a maior mentira do mundo. Entendeu? Isso é uma coisa que ofende da mesma forma, naquela hora que eu falei que o Leonardo fala assim, mas a mulher que não tinha o que comer e agora tem. O que o Lula só fala para militante. Ele nunca fala isso quando ele tá perto, quando ele tá justamente falando na televisão, no povo, ele faz outro discurso. Repara como ele tem dois discursos. Ele tem um discurso para militância e um para quando ele tá falando com o povo. Mas, Negão, eu acredito que nesse momento, sinceramente, essas pautas, agora um conselho, tá, para a equipe de campanha do presidente Lula. Eu acredito que essas pautas meramente, estritamente identitárias devem ser deixadas de lado. É preciso falar sobre emprego, é preciso falar sobre a crise sanitária, é preciso falar sobre esses temas que a gente sabe que são o calcanhar de Aquiles do presidente Bolsonaro. E em relação à equipe de campanha do presidente Bolsonaro, eu acredito que em termos de propostas não é o grande forte. Agora, essas bases que ele vem firmando são extremamente importantes, seja em Minas, seja aqui em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, que são os três principais colégios eleitorais. Pega o voto daquele cara que só vota Lula, não vota PT. É onde eu falo que é onde ele vira o voto. Sim, o Lula é maior que o PT. Isso, é onde eu falo que ele vira o voto. E esse é o ponto. O Lula é maior que o PT. Eu conheço inclusive, isso representa a dissonância que tem em vários colégios eleitorais, como Minas Gerais, onde o Romeu Zema, liberal do Novo, venceu a eleição e o Lula também venceu a eleição. E o deputado mais votado do Brasil, tanto estadual quanto federal, saiu de lá também. Saíram de lá, bolsonaristas, e o Lula venceu senador em Minas. também. E o Lula venceu em Minas. Por quê? Porque essa questão ideológica, ela é superada pela grande massa do nosso povo. Isso é uma discussão de nós que estamos aqui na mesa, na Jovem Pan, discutindo de forma civilizada a respeito de ideologia. Agora, para o nosso povo, existe uma grande contradição nesse sentido, do aspecto ideológico. O Edson tá dando chute em mim aqui embaixo da mesa, não tô aguentando mais, entendeu? Então, por favor, Edson, fale, porque senão eu vou perder minha canela. Não, primeiramente, essas pautas identitárias, elas são muito utilizadas até para que você extrapole o pathos, né, que é da triangulação da retórica aristotélica, você usa para mexer com o emocional, ou deixar a pessoa feliz ou com ódio. Mas ela estimula mais o ódio do que a felicidade. Então ela mais repele do que vai angariar votos. E a esquerda, ela utiliza muito desse expediente. Então, nesse aspecto, eu concordo com o Léo. Pode ser uma estratégia você apresentar projeto. Agora, o que faltou é a parte do logos. Para a triangulação da retórica ficar completa, tem o ethos, que é o reputacional, o pathos, que é a parte do emocional, e o logos. O logos é justamente a razoabilidade, os números, o projeto, o que você vai fazer. Eu senti falta, por exemplo, eu como educador, o que vai fazer para o educador? Por exemplo, não tem plano de governo você estava falando ainda, de periferia, e é muito comum falar, lá na periferia as pessoas nunca foram lá. Eu sou de periferia, o Negrão eu sou fruto da bondade humana e do poder da transformação da educação. Então eu sei o quanto é impactante um projeto educacional dentro de uma periferia. Quanto você pode pegar uma pessoa e realmente torná-la apta à ascensão. Não, eu acho que cuidar da profilaxia. Não simplesmente falar, vamos pegar e vamos botar um negrão aqui que vai resolver o problema, que é o caso da cota racial. Você vai botar um negrão que vai resolver o problema. Tudo bem, talvez pode até... o problema dele. Nós vamos falar da cota daqui a pouquinho. Sim, não, deixa eu só concluir, perdão. Mas depois eu posso pegar o gancho dele? A cota nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu quero primeiro falar dos planos, depois a gente vai dar mais ênfase nas cotas. Vamos lá. E assim, com relação aos projetos educacionais, por exemplo, o que eu queria dos projetos educacionais, por exemplo? Qual o projeto, qual o plano político-pedagógico para nos próximos 10 anos? Aonde está o pedagogo? Nós vamos investir na educação? Nós vamos realmente contribuir para que a pedagoga, que faz 2,6 milhões de educadoras no país, elas possam ter orgulho de dizer, olha, eu tenho condições de realizar meus sonhos, de garantir um mínimo aqui dentro do meu lar. Ela ter orgulho de dizer, olha, eu sou bem remunerada, porque ela faz o sacerdócio do seu ofício já mesmo sem receber. Ela é apaixonada pelo próximo. Mas qual é o plano para essa pessoa? E detalhe, o governo se engana
os presidenciáveis se enganam quando pensa que vai falar com 2,6 milhões. A gente está falando que são professores. Professores, ele é um cara que é persuasivo, ele leva a voto, ele vai angariar voto além dele, porque tem pessoas que perguntam... Você viu o aumento lá dos 30%? Em alguns lugares sequer houve, mas os 30% ele não compensa o legado saiu negativo federal, dos últimos 30 anos. Nem sequer chegou. E não compensa o legado negativo dos últimos 30 anos. E depois não é só isso. É isso que eu quero perguntar. Eu quero fazer um prólogo para você e você entrar nessa seara aí, porque a gente está falando de plano. Muito interessante, que não tem como não falar, porque um lado falou que não vai mostrar o plano. Tipo, confia. O plano a gente não vai mostrar, só depois que eu ganhar. O Lula Cheque em branco. O Lula disse exatamente isso. Já deu sinais de quais são os planos. Depois que eu ganhar, eu vou mostrar o plano. O outro lado já disse que o plano já está em curso. Você vê lá o Guedes falando que é o seguinte, ó, não houve nenhum escândalo de corrupção, as estatais estão dando lucro, a inflação está em queda, o desemprego está em queda, a economia vem sendo crescendo e vem sendo cada vez mais as estatísticas com as previsões para cima, e o Brasil está sendo procurado por investidores estrangeiros. Como é que você vê a situação? Um diz, eu não vou mostrar o plano, e o outro está dizendo, não, o plano já está em curso. E aí? Para não ser repetitivo, eu acho que em relação ao Bolsonaro, ele tem em mente, imagino que ele tem em mente, seguir com os planos iniciais, desde a primeira eleição, que de alguma forma vinham dando certo, e agora ele vai aprimorar. Vai aprimorar colocando um novo ministério, trazendo uma agente técnica. Isso aí eu acho que ele vai fazer. Não é? Eu queria só pegar rapidamente o gancho do Edson, porque essa questão da educação, a mim me interessa bastante. A minha mulher é da educação, a gente estava conversando antes do programa. Ela fez o mestrado dela num assunto muito interessante, que é a esperança. Ela é coordenadora pedagógica de uma escola pública que fica vizinha ao Paraisópolis. Eu moro ali no Morumbi, ela trabalha ali pertinho de casa, numa escola do lado de Paraisópolis. Quando ela começou a fazer o estudo dela, o trabalho dela de conclusão do mestrado, a esperança era uma coisa para os alunos. Era realmente o sentido de querer algo a partir dali. Porque a escola tinha um fundamento, tinha uma necessidade, tinha um propósito. As crianças iam para a escola na tentativa de aprender e tinha aquilo como um refúgio. Mais uma vez, para não ser repetitivo, quando chega a pandemia, isso acabou com tudo. Acabou. Porque as crianças ficaram proibidas de ir para a escola, ficaram trancadas dentro de casa. Isso quando a gente sabe que o presidente Bolsonaro era contra, não é? Ele sempre falou abertamente que as crianças deveriam ir para a escola, porque seria um ponto negativo na curva aí do aprendizado, que já é ruim, não é? Historicamente no Brasil, mas seria muito pior. Agora, a consequência disso foi ainda mais catastrófica, porque o que minha mulher me conta? Que essas crianças voltaram agora para a sala de aula, elas perderam essa esperança, elas ficaram mais violentas. E por quê? Porque passaram a sofrer violência doméstica. Elas apanhavam dentro de casa e sofriam abuso sexual do pai, da mãe, do tio, do irmão, de todo mundo. Sabe, o que isso resultou? As crianças vão para a escola, ficaram violentas, depredando o patrimônio que é delas, não é? E muitos cometeram suicídio. Isso é um absurdo. Aumentou bastante, depressão e suicídio. Aumentou depressão. E, mais uma vez, Ventura, a gente lembra, o Bolsonaro foi o primeiro a falar que isso aí, o único, aí vai trazer problemas mentais. Ele falou de depressão. Depressão, e a imprensa tirou, suicídio. Sem comprovação, Bolsonaro diz isso. Era sempre assim, né, o discurso da imprensa. E realmente essas coisas aconteceram. Eu não estou falando que eu ouvi falar só, eu vi isso. Que minha mulher tá lá na escola e ela chega em casa e me conta. Não, isso não é sem comprovação, isso é... Eu vou explicar uma coisa pra ti. A gente, por empirismo, pode deduzir coisas. Então, se der uma ventania, você não pode dizer se a bandeira vai para a direita ou para a esquerda. Mas você pode afirmar, ó, essa bandeira vai se mexer. Então, você não precisa de ter comprovação para os outros, não vai conseguir ter argumento para nada. Não dá para ter solidez e alicerçar cada coisa que você fala. Ventura, você me permite só mais uma colocação aqui, porque eu estava com o raciocínio aqui, antes também dentro do assunto aqui, tá? Eu acho que uma coisa importante e que eu acho que deve ser um plano, inclusive, de discurso, é que a direita precisa mostrar de forma muito clara que pautas sociais não é uma prerrogativa da esquerda. Não é? A direita também se preocupa com isso.
Acontece que a esquerda há muito tempo, de forma muito inteligente... O pessoal de esquerda, exatamente. Né? De forma muito inteligente, eles começaram a falar. Eles colocaram isso na cabeça das pessoas, as pessoas acreditam. Isso. Qualquer coisinha que você faz já está valendo. Eu preciso dar um depoimento qualquer coisinha que você faz. É bem rapidinho. Então vamos lá, deixa eu jogar uma pauta aqui. Cotas. Posso começar? É legal, não é legal? Eu queria começar por aqui, tá como bom, você acabou tá bom. de falar. Legal ter lugar de... E aí? Lugar de fala. Tô brincando. A política de cotas... A política de cotas, quando ela foi criada, não foi uma coisa errada. Fazia total sentido. Menos, é lógico, o sentido que eles gostam de usar, que é o da dívida histórica. Eu sempre falo que não existe. A dívida histórica existe. Não do jeito que eles te vendem. Certo? A dívida histórica existe e sabe quem te deve? O Bolsonaro te deve, a Gleisi Hoffmann te deve, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é deputado, te deve, o Dória te deve, todos os políticos te devem. A cada 2 anos eles renovam essa dívida histórica com você. Eles te devem. Então, no momento em que é criada a política de cotas e tal, nossa, nós vamos ajudar aqui para poder colocar mais pessoas na faculdade. Não eram só negras, eram também negras, pardas e também alguns da periferia, eram menos, mas eram, tá ligado? Muita gente da periferia foi, que tinha, não era associal, mas tinha um artifício que também colocava. O grande problema é o seguinte, beleza, resolvemos o problema de quanto? Sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 1 milhão. Resolvemos o problema de 1 milhão de negros. Certo? Certo, quando a gente criou. Quantos a gente ferrou? Porque assim, a educação... Eu estudei no Colégio República do Paraguai, lá na Vila Prudente. Excelente colégio, de estado. Do lado da gente tinha o Anchieta. Do outro lado tinha o João 23. E muito filho de playboy estudava no República, porque era um excelente colégio. Como estão as escolas hoje? Seja sincero, você aí que mora na periferia. Você já parou um dia para sentar do lado do seu filho e perguntar assim, o que você aprendeu hoje? Hoje eu tenho que pagar uma escola particular pro meu filho, tá ligado? Que não é um ensino de excelência, é uma escola barata, só para ele ter aula. Deixa eu traduzir. Você está dizendo que focaram para você fazer lá o FIES? Não é focaram, foi de propósito. E deixaram a base largada. Não é. É isso que você está dizendo. Não foi uma coisa, focaram da impressão assim, prestamos mais atenção aqui e vacilamos aqui. Não. Na minha opinião, foi de propósito. O moleque que estava lá com 5, 6 anos, quase entrando no primeiro ano, quando foi criada a política de cotas, hoje ele já está com 20 e tanto. Você entendeu? Hoje ele já está com 20 e tanto. Ele teve uma boa educação? Não. Legal, preciso ouvir o Edson também, que a gente está quase terminando o bloco. E aí, Edson? Não, Negrão, tem uma coisa interessante, que eu acho que a intenção do sistema de cota, eu acho que é genuína. Ela tem uma boa intenção, realmente trazer mais igualdade. Sentido. Faz ela sentido, tem uma boa sim. desculpa. Tem uma boa intenção. Sobretudo que quando você olha o bom exemplo que deveria ter acontecido nos Estados Unidos, desde a época da luta da segregação, lá de Martin Luther King, existe até uma escola que é emblemática, ela no Alabama e outra em Cleveland, que você tinha lá uma escola que só estudava branco. Só os brancos estudavam nessas escolas e nós lutamos, nós negros, para que o negro pudesse estudar lá. Após ter introduzido isso, os brancos saíram e fundaram outra escola. Então existe hoje, por exemplo, eu morando na América, existe escola hoje em Cleveland que só estuda branco. Então, simplesmente você colocar um negro lá, você não está levando ele à ascensão. Você às vezes está, de forma abrupta, não trabalhando a cabeça desse adolescente, empurrando ele num ambiente de ódio. Tá vendo? Agora, o meu ponto é, como educador, você tem que trabalhar no alicerce, dar condições para todos nós chegarmos aqui. Quantos amigos meus tiveram essa oportunidade? Eles fizeram o contrário. Meu pra mim é de propósito. Não, meu ponto é a profilaxia. Pra mim não foi vacilo. Então, meu ponto é, Negrão, a profilaxia. Cuidar do problema anteriormente. Cuidar do problema para que ele não aconteça, para que ele não se repita. Pra gente acabar com essa dívida histórica, aí, Léo, eu sei que você pensa dessa forma, eu tenho certeza disso, para cuidar dessa dívida histórica a gente tinha que cuidar e dar oportunidade, great opportunity, para todo mundo, independente de ser negro, branco, em periferia, inclusive, algumas periferias até, em alguns blocos, nem negros têm. A gente tem periferias, enxames de negros, mas tem periferias do Nordeste que você tem dificuldade de encontrar negros. Tem muitos mestiços. Você tem que dar oportunidade para essas pessoas, ditas ou não negras, que se sintam ou não negras, para que elas possam ascender com bons materiais, homogeneidade, não que ela tenha que ter dinheiro para estudar uma instituição privada. Mas esses que foram apoiados pela cota, o certo era eles voltarem e serem melhores professores do que o que eles tiveram. Certo. Mas eles quebraram de propósito a educação de base. Sabe por quê, nego? Para que você tivesse uma massa de ignorantes comandada por uma massa de felizes militantes. Vamos lá, o Marcos, isso que a gente tem. O Marcos trabalhou. Você foi da Fundação Palmares, é isso, Marcos? Diretor de fomento da Fundação Palmares. Diretor da Fundação Palmares. Olha só,
a convite, por indicação do presidente Bolsonaro e logo em seguida do Sérgio Camargo, que foi presidente da Fundação Palmares e saiu para ser candidato a deputado federal, acabou não sendo eleito. Mas estou há 2 anos em Brasília, como diretor da Fundação Palmares, que é um órgão do governo que cuida justamente da questão negra. Tá? Quando eu cheguei há 2 anos na Palmares, eu descobri o seguinte, que a Palmares tinha, dentro da esplanada, o menor orçamento, tá? De 20 milhões por ano, e a gente precisava se virar nos 30 com aquilo. Com esse dinheiro, a gente fazia um evento por ano, Alessandro, que era no Dia da Consciência Negra. Eram contratados todos os artistas negros famosos, de extrema qualidade, Martinalha, Martim da Vila, Marrom e tal, para fazer shows nas comunidades quilombolas. A um preço, tá, que ia para o bolso de cada um desses artistas, de 400, 500 mil reais. Eita! Tá? Eu cheguei lá e falei assim, acabou essa farra. Porque não é o músico, não é esse artista que precisa de dinheiro, é o negro que faz parte da comunidade quilombola. Então eu comecei a escrever editais, publicar editais em várias modalidades artísticas, música, literatura, artes plásticas, várias artes, tá? Premiando as pessoas das comunidades quilombolas. Então eles se inscreviam, mandavam seus trabalhos e ganhavam 10, 15, 20 mil reais. Aí eles voltavam, aí eles iam para casa felizes. Porque o que adiantava a pessoa sair da casa dela, da comunidade, e ir lá bater palma pro Martinho da Vila durante 2 horas. Passar de ser espectador para ser o protagonista da cultura. Ele batia a palma e voltava para casa sem dinheiro. Eu mudei essa história na Palmares. Não é? Então, isso mostra o seguinte, a esquerda, que sempre dominou a Fundação Palmares, nunca, jamais se preocupou com o negro. Marcos, jamais. Vamos só para ser justo. É importante que a gente valorize a universidade, é importante que a gente valorize a inserção do negro, sim, nas grandes profissões, sim, é importante que a gente valorize o aspecto científico, é importante que a gente valorize, sim, os projetos, as pesquisas, mas só não em detrimento de destruir a educação base. É só isso. Certo. Eu acho que meu ponto é que a gente tinha que olhar, porque assim, agora que a gente resolve isso aqui é um remédio. Isso. Agora aqui é a causa. Exatamente. Aqui na base, você depois faz com que não precise mais desse remédio. Por isso que eu falei desde o começo. É na profilaxia. 100%. Não adianta você... Ventura, olha só que coisa, tá? Que eu me lembrei agora. Eu desenvolvi um edital lá na Palmares que se chamava Palmares Tech. Eu queria que negros que tivessem interesse pela tecnologia participassem de um curso de formação em programação para criar... Mas como você dizia quem era e quem não era? Por exemplo, Leonardo, ele é negro? É uma boa pergunta. A lei determina que se a pessoa se considera negra, a gente aceita. Tá vendo? Aí onde eu já vejo os candidatos que foram eleitos e eles eram negros, você vai ver todo mundo é branco. Eu não concordo. Eu não concordo, mas é assim que funciona. Eu vou ser bem sério com você. A Palmares é o único órgão. Ela fechava o Ministério da Cultura também e deixava tudo na mão da educação. A Palmares é o único órgão deixava na mão da educação. Comunidades quilombolas. E são 2 coisas que a pessoa precisa dizer. Uma é chegar e dizer, eu sou negro quilombola. Você tem que acreditar. Eu acho que a pessoa deveria chegar e dizer, eu sou brasileiro. E aí, eu também acho. Se eu tiver que separar, se eu tiver que separar o que eu já acho errado, eu também acho. Eu já acho justo separar por classe, mano, por baixa ou alta. Por exemplo, eu sou a favor de quem tem que ter cota em universidade é playboy. Aqui tem do lado. Eu acho que para começar a cota tem que ser social. Esse aqui tem que ter cota. Não ele racial. Tem que entrar nos 15% de playboy. O resto você tá precisando de playboy? Não, você tem cara de playboy. Do lado aqui. Com essa gravata abre que eu não quero que tenha dúvidas de pra quê. O Léo precisa Aí eu já abre que eu não quero que tenha dúvida. Eu sei que você tá brincando, mas eu já acho pejorativo. Não tem minuto pra você falar agora. Primeiro que eu sou da Zene, eu não sou do Jardim. Chamaram você de playboy por causa dessa gravata democrática, vai. Não, a esquerda caviar agora. Ordens de cima. Um minuto. Mas em relação, vou ser bem breve e vou concluir. Esquerda Morumbi. Em relação... Porque eu sou da ZN. Eu moro no Morumbi. Sou da ZN. Então. Sou da ZN. Mas vamos lá. Em relação à questão negra, à questão racial, é algo muito simples. Desde 1888, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Existe um abismo
entre a escola pública e a escola privada muito grande. E existe uma coincidência muito grande entre ser pobre e ser preto. Se você for numa periferia, você vai ver qual é a cor das pessoas lá. Se você for nos jardins, nos restaurantes aqui dos jardins, que os nossos colegas da PAN jantam, você vai ver quais são as cores das pessoas de lá. Então é muito simples. A questão racial e a questão social... Então você concorda comigo que quem tem que ter cota é playboy e não o pessoal de periferia. Quem tem que disputar esses 10, 15% é playboy. Mas eles já estão garantindo a universidade. As vagas têm que ser nossas. Se tu já veio de escola pública, Sim. a sua vaga está garantida. Mas hoje não é isso. Mas então hoje não é isso. Hoje nós estamos disputando a raspa do tacho. É isso que acontece hoje. Foi uma hoje você que é de periferia, uma conquista pequena, exatamente. Uma conquista pequena, uma conquista ridícula.